Em 1921, nos subúrbios de Nova York, um grupo de 5 adolescentes usou o tabuleiro numa sexta-feira à noite. Por diversão. Pelo mesmo motivo que adolescentes fazem qualquer coisa. Porque tinham 15 anos e nada melhor para fazer. Uma das meninas começou a responder perguntas que ninguém havia feito em voz alta. Detalhes sobre as famílias dos outros participantes que ela não teria como saber. A sessão foi interrompida. 3 dias depois, a menina foi internada num sanatório de Nova Jersey. Ficou lá por 2 anos. Nunca explicou o que havia acontecido naquela noite. O caso foi documentado pelo psiquiatra responsável pelo tratamento, que concluiu no laudo que a paciente havia sofrido um episódio dissociativo severo induzido por sugestão coletiva. Sugestão coletiva. Numa sexta-feira à noite, com 5 adolescentes entediados. Que conveniente. O caso mais documentado e mais perturbador envolvendo o Ouija no Brasil aconteceu em Curitiba, Paraná, 1976. Um grupo de estudantes universitários de psicologia que deveriam saber melhor realizou uma sessão como experimento acadêmico informal. Experimento acadêmico informal. Que é como adultos inteligentes dizem, a gente estava com curiosidade sem parecer irresponsável. A sessão foi registrada em gravador de fita. O gravador estava ligado durante toda a sessão. Na reprodução posterior, os participantes identificaram uma voz na fita que não pertencia a nenhum dos presentes. Não era ruído. Não era interferência. Era uma voz dizendo uma frase que os participantes se recusaram a reproduzir publicamente. A fita existe. Está em posse de um dos participantes originais, que hoje tem 74 anos e mora em Florianópolis. Ele concedeu uma única entrevista sobre o assunto, em 2002. Para um pesquisador de fenômenos anômalos da PUC do Paraná. Na entrevista disse apenas que nunca mais tocou num tabuleiro e que nunca mais dormiu sem luz acesa desde 1976. O Ouija ainda é vendido hoje na Amazon, no Mercado Livre, em lojas de esoterismo e em lojas de brinquedo, com avaliações de 5 estrelas, com fotos de família sorrindo na embalagem. A Hasbro, empresa que detém os direitos do produto desde 1966, classifica o Ouija oficialmente como jogo de tabuleiro para maiores de 8 anos. 8 anos. E o que fica depois de tudo isso não é a pergunta sobre se o tabuleiro funciona de verdade. Essa pergunta cada um a responde com o que tem coragem de responder. O que fica é outra coisa. A imagem do funcionário do escritório de patentes em 1891, colocando as mãos no ponteiro, fazendo uma pergunta e vendo o próprio nome ser soletrado por algo que não era ele.
E mesmo assim, assinando a patente, como se nomear uma coisa fosse suficiente para controlá-la. Nunca é. Nunca é. O caso mais documentado e mais perturbador envolvendo o Ouija no Brasil aconteceu em Curitiba, Paraná, 1976. Um grupo de estudantes universitários de psicologia que deveriam saber melhor realizou uma sessão como experimento acadêmico informal. Experimento acadêmico informal, que é como adultos inteligentes dizem: a gente estava com curiosidade sem parecer irresponsável. A sessão foi registrada em gravador de fita. O gravador estava ligado durante toda a sessão. Na reprodução posterior, os participantes identificaram uma voz na fita que não pertencia a nenhum dos presentes. Não era ruído, não era interferência, era uma voz dizendo uma frase que os participantes se recusaram a reproduzir publicamente. A fita existe. Está em posse de um dos participantes originais, que hoje tem 74 anos e mora em Florianópolis. Ele concedeu uma única entrevista sobre o assunto em 2002 para um pesquisador de fenômenos anômalos da PUC do Paraná. Na entrevista disse apenas que nunca mais tocou num tabuleiro e que nunca mais dormiu sem luz acesa desde 1976. O Ouija ainda é vendido hoje na Amazon, no Mercado Livre, em lojas de esoterismo e em lojas de brinquedo, com avaliações de 5 estrelas, com fotos de família sorrindo na embalagem. A Hasbro, empresa que detém os direitos do produto desde 1966, classifica o Ouija oficialmente como jogo de tabuleiro para maiores de 8 anos. 8 anos. E o que fica depois de tudo isso não é a pergunta sobre se o tabuleiro funciona de verdade. Essa pergunta cada um responde com o que tem coragem de responder. O que fica é outra coisa. A imagem do funcionário do escritório de patentes em 1891, colocando as mãos no ponteiro, fazendo uma pergunta. E vendo o próprio nome ser soletrado por algo que não era ele. E mesmo assim, assinando a patente. Eu demorei 3 meses para perceber que ele me seguia, e mais 2 para entender que ele estava dentro da minha rotina antes mesmo de eu saber o nome dele. Eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei em ordem, porque na época eu também não entendia em ordem, entendia em flashes, em momentos isolados que eu descartava um por um, até que não dava mais para descartar. Começou em abril de 2019. Eu tinha 26 anos, morava sozinha num apartamento de 1 quarto no bairro Meireles, em Fortaleza. Trabalhava como designer numa agência pequena a 3 quarteirões de casa. Vida normal.
Rotina normal. Rotina que eu descobri depois que ele sabia de cor. Melhor do que eu. A primeira vez que eu vi foi numa padaria. Ou pelo menos foi a primeira vez que eu notei. Homem de uns 35 anos, cabelo escuro, nada de extraordinário. O tipo de rosto que você olha e esquece antes de terminar de olhar. Ele estava sentado numa mesa do fundo lendo um jornal. Eu pedi meu café, paguei e fui embora, esqueci. Na semana seguinte ele estava no mesmo lugar, mesma mesa, mesmo jornal. Eu pensei que era cliente fixo. Que conveniente ter uma explicação tão simples para tudo. Na semana depois ele estava no mercado onde eu comprava, no corredor de produtos de limpeza sem comprar nada, com o celular na mão como quem está verificando uma lista. Ele não me olhou. Ou pelo menos não me olhou enquanto eu estava olhando para ele. Quarta semana academia, quinta semana farmácia, sexta semana restaurante onde eu almoçava às terças com uma colega de trabalho. Sempre sem me olhar, sempre a uma distância que nunca era próximo o suficiente para ser ameaçadora, sempre presente, como mobília, como algo que você para de notar porque está sempre lá. Foi a minha colega Priscila que percebeu antes de mim, numa terça-feira de junho. Ela estava me contando sobre um filme quando parou no meio da frase. Olhou por cima do meu ombro e disse com uma voz muito calma que usamos quando não queremos assustar a outra pessoa. Aquele homem estava na padaria ontem quando eu fui com você. Eu me virei devagar. Ele estava numa mesa do fundo com o celular na mão, sem olhar para nós. E eu senti pela primeira vez, não medo exatamente, algo antes do medo, o reconhecimento de que alguma coisa estava muito errada e havia estado muito errada por um tempo que eu não sabia calcular. Fui à polícia naquela semana. O delegado me ouviu com a expressão de quem está esperando a parte interessante da história, que para ele nunca chegou. Porque não havia crime, não havia ameaça documentada, não havia contato físico, não havia mensagem, não havia nada que o Código Penal Brasileiro de 2019 conseguisse segurar. Só um homem que aparecia nos mesmos lugares que eu. O delegado disse que eu poderia registrar um boletim de ocorrência se quisesse, que seria arquivado por falta de materialidade, mas que eu poderia registrar. Que generosidade! Em julho, eu mudei minha rotina completamente. Troquei a padaria, troquei o mercado, troquei o horário da academia. Comecei a pedir delivery em vez de almoçar fora. Parei de caminhar na orla onde caminhava toda manhã. Ele encontrou a nova rotina em 2 semanas. 2 semanas. O que significava que ele não estava me seguindo apenas na rua. Estava me monitorando de alguma forma que eu não conseguia ver. Foi um amigo que trabalha com tecnologia que encontrou. Um aplicativo instalado no meu celular, que eu não havia instalado, que transmitia a localização em tempo real, que registrava mensagens, que ativava o microfone. Instalado 3 semanas antes da primeira vez que eu o vi na padaria. 3 semanas antes. O que significava que ele havia tido acesso físico ao meu celular antes de eu saber que ele existia. O que significava que alguém havia me apresentado a ele, ou que ele havia criado uma situação para ter acesso ao meu celular que eu não lembrava. Ou que eu havia esquecido porque na época não havia motivo para lembrar. Voltei à polícia, com o print do aplicativo, com o relatório do meu amigo, com tudo documentado. Dessa vez abriram um inquérito. A lei de stalking havia sido sancionada em 2021, 1 ano e meio depois do início de tudo. O Brasil costuma criar a lei depois que as mulheres precisam dela. Pontualmente, como sempre. Ele foi identificado 3 meses depois, morava a 7 quarteirões do meu apartamento. Trabalhava em home office. Não tinha antecedentes criminais. Tinha fotos minhas, muitas fotos.
tiradas de ângulos que só faziam sentido se ele havia estado muito perto de mim em momentos que eu não havia percebido. Em momentos que eu havia me achado sozinha e não estava. Ele foi condenado. Cumpriu pena em regime aberto. Tem restrição de aproximação de 200 metros. Eu me mudei de Fortaleza. Não porque a justiça mandou. Porque 200 metros não é distância suficiente para alguém que passou meses dentro da sua rotina sem você perceber. Porque eu aprendi da forma mais perturbadora possível que a sensação de estar sozinha não é prova de que você está. Eu sobrevivi. Essa é a palavra que as pessoas usam e que eu aprendi a aceitar sem gostar muito dela. Sobrevivi. Como se o objetivo mínimo de existir fosse apenas não ter sido destruída. E o que fica depois de tudo isso não é o medo dele. O medo dele foi embora com o tempo. O que ficou foi outra coisa. O hábito de olhar por cima do ombro antes de sentar em qualquer lugar. O hábito de verificar o celular com um técnico a cada 3 meses. O hábito de notar rostos. De não esquecer rostos. De nunca mais olhar para um homem numa mesa do fundo de uma padaria. E simplesmente esquecer. Antes de terminar de olhar. Ela nunca cobrou um centavo. Curou centenas de pessoas. E quando a polícia finalmente chegou até ela, o que encontraram não era o que esperavam. Era muito pior. Vou te contar sobre um tipo de poder que o Brasil prefere ignorar. Não porque não existe, mas porque se existir. E as evidências documentadas sugerem que algo existia. Então muita coisa que a gente aprendeu sobre o mundo precisa ser revisada. E revisão dá trabalho. Trabalho dá desconforto e desconforto. Como qualquer brasileiro sabe, é melhor deixar para depois. Bem-vindo ao sertão do Ceará, 1963. Dona Mocinha não era o nome de batismo dela. Ninguém sabia o nome de batismo dela. Ou quase ninguém. Os documentos que existiam, e eram poucos, porque no sertão cearense de 1963 documentar coisa era artigo de luxo. Registravam uma Maria das Dores Ferreira, nascida aproximadamente em 1922, filha de agricultores, sem escolaridade formal, sem terra própria, sem marido registrado, com 3 filhos cujos pais diferentes ninguém sabia identificar e ninguém ousava perguntar. Ela morava num casebre de taipa a 11 quilômetros de Juazeiro do Norte, sem energia elétrica, sem água encanada, com fogão a lenha que produzia uma fumaça tão densa que os visitantes saíam com os olhos vermelhos e a roupa cheirando a defumação por dias. Era rezadeira, benzedeira, curandeira. Depende de quem você pergunta e de quanto essa pessoa tem a perder sendo específica. Os relatos começaram a circular, pelo menos desde 1945. Mas foi na década de 60 que a coisa ganhou escala. Pessoas chegavam de Fortaleza, do Recife de São Paulo, o que em 1963 significava uma viagem de 2 dias, em ônibus com assento de madeira e cheiro de galinha viva. Chegavam com diagnósticos que a medicina havia desistido. Câncer em estágio avançado, paralisia sem causa neurológica identificável,
crianças com convulsões que nenhum anticonvulsivante controlava e voltavam sem o diagnóstico. Com todos, isso é importante dizer. Dona Mocinha não curava todo mundo. Ela mesma dizia isso, com uma franqueza que desconcertava quem estava acostumado com charlatães que prometem tudo e entregam esperança embalada em celofane. Ela olhava para a pessoa, ficava em silêncio por um tempo que variava entre desconfortável e perturbador. Então dizia se ia rezar ou não. Quando dizia que não ia rezar, as pessoas imploravam. Ela não mudava de ideia. Ninguém nunca entendeu o critério. O processo de cura, se é que essa palavra cabe aqui, e eu vou deixar você decidir, durava em média 3 sessões, realizadas sempre ao amanhecer. Sempre com o paciente deitado numa esteira de palha no chão de terra batida. Sempre com Dona Mocinha murmurando algo que ninguém que estava acordado conseguia entender completamente. Havia ervas, havia fumaça, havia um galho de arruda que ela passava pelo corpo com uma delicadeza que pessoas que a descreveram comparavam. E essa comparação me fascina até hoje. A delicadeza de alguém limpando uma superfície muito antiga, com muito medo de estragar o que está embaixo. E havia outra coisa, que os visitantes descreviam de formas diferentes, mas com uma consistência estranha, uma pressão no ambiente, uma sensação de que a temperatura do casebre mudava independentemente do vento. Um cheiro que não era das ervas e não era da fumaça, e que alguns identificavam como terra molhada e outros como flores que não existiam naquele sertão seco. Seria fácil descartar tudo isso como sugestão coletiva, como o poder da crença aplicado em pessoas desesperadas que queriam acreditar em qualquer coisa. A ciência tem um nome bonito para isso: efeito placebo. E usa esse nome com a segurança tranquila de quem nunca precisou explicar por que o tumor sumiu. O problema é o padre. O padre Eustáquio Marcelino tinha 56 anos e 28 anos de diocese do Crato quando foi até Dona Mocinha em março de 1966. Não foi como paciente, foi como investigador, enviado pelo bispo, com um caderno, com ceticismo profissional e com uma artrite nas mãos que os médicos de Fortaleza haviam descrito como irreversível em estágio atual. Ele ficou 2 dias, participou de uma sessão, voltou para o Crato. O relatório que entregou ao bispo foi classificado pela diocese e permaneceu inacessível por décadas. Um pesquisador da UFC, Universidade Federal do Ceará, conseguiu acesso parcial em 2007 através de um familiar do padre já falecido que guardava cópias. O relatório descrevia o que o padre havia observado com uma linguagem que tentava equilibrar o vocabulário teológico com a honestidade intelectual de um homem que havia visto algo que não sabia nomear. Ele descrevia a sessão, descrevia o ambiente, descrevia Dona Mocinha com uma precisão quase clínica. E na última página, depois de 12 folhas de análise cuidadosa e linguagem controlada, havia uma única frase escrita à mão com letra diferente das anteriores, como se tivesse sido adicionada depois, como se ele tivesse ficado um tempo olhando para a página antes de escrever. A frase dizia: "Minhas mãos estão boas", sem explicação, sem análise, só isso.
A polícia chegou até Dona Mocinha em setembro de 1968. Não por denúncia de curandeirismo, embora o curandeirismo fosse legal e a atividade dela fosse amplamente conhecida pelas autoridades locais que, convenientemente, olhavam para o lado com a eficiência de quem pratica esse esporte há anos. A polícia chegou porque uma mulher morreu. Iracema Bezerra, 42 anos, professora primária de Iguatu, havia chegado ao casebre de Dona Mocinha com diagnóstico de tuberculose avançada. Ficou 3 dias, na manhã do 4º dia não acordou. A família queria responsabilização. O delegado queria um processo simples, o promotor queria fechar o caso antes do carnaval. O que nenhum deles queria era o que o médico legista encontrou. O laudo de Iracema Bezerra registrava a tuberculose avançada como causa-mortes. Até aí, esperado. O que não era esperado, e que o médico legista incluiu no laudo com uma hesitação visível na linguagem, como alguém que escreve uma coisa sabendo que vai ter que explicar depois. Era o estado dos pulmões. Não o estado que a doença havia deixado. O estado que a doença não havia deixado. As lesões pulmonares documentadas nos exames de Fortaleza 3 semanas antes da morte. Lesões extensas, bilaterais, em estágio que os pneumologistas haviam descrito como incompatível com sobrevida superior a 2 meses. Apresentavam sinais de cicatrização, recente e incompleta, como se algo tivesse começado um processo que não teve tempo de terminar. Iracema não havia morrido, apesar do tratamento de Dona Mocinha. Havia morrido durante ele. Dona Mocinha foi levada para interrogatório. Ficou sentada na cadeira da delegacia de Juazeiro do Norte por 4 horas sem dizer uma palavra. Não por arrogância, não por medo. O delegado descreveu em seu relatório como a frustração que transpira através do papel burocrático, que ela simplesmente ficou sentada olhando para um ponto na parede com a expressão de alguém que está esperando uma condução, que sabe que vai chegar. Foi liberada por falta de provas de dolo. O processo de curandeirismo foi aberto e ficou parado por 3 anos antes de ser arquivado. Ela voltou para o casebre. Continuou rezando. Os últimos registros de atividade de Dona Mocinha datam de 1974. Depois disso, o rastro some. Não há certidão de óbito localizada. Não há registro de hospitalização. Não há nenhum familiar que tenha dado declaração pública sobre o que aconteceu com ela. Apenas um detalhe registrado por uma pesquisadora de folclore cearense chamada Beatriz Uchoa, que visitou a região em 1980, e um para documentar práticas de benzimento do sertão. Ela encontrou o casebre, ainda de pé, ainda com fogão a lenha, ainda com cheiro que não era das ervas e não era da fumaça. E encontrou uma vizinha de 70 anos que havia conhecido Dona Mocinha por décadas. A vizinha disse que Dona Mocinha havia parado de rezar de uma hora para outra, sem explicação, sem doença aparente, sem despedida. Simplesmente parou. Ficou os últimos meses sentada na porta do casebre, olhando para o horizonte do sertão, como quem espera alguém que já sabe que está chegando. E numa manhã de 1974, a vizinha não sabia o mês exato. Simplesmente não estava mais lá. A porta estava aberta. O fogão estava frio. A esteira de palha estava no lugar de sempre. Só ela não estava. Pesquisadores tentaram localizar registros dela em cemitérios da região, em cartórios, em arquivos hospitalares, em registros paroquiais, em tudo que o Brasil do interior costuma deixar como rastro de quem existiu. Não encontraram nada. Como se Maria das Dores Ferreira, nascida aproximadamente em 1922, filha de agricultores do sertão cearense,
tivesse chegado no momento, curado o que decidiu curar, deixado morrer o que decidiu deixar e simplesmente ido embora. Sem certidão, sem explicação, sem pedir licença. E o que fica, depois de tudo isso, não é a pergunta sobre se ela curava de verdade. Essa pergunta é pequena demais. A pergunta que fica é outra, é a pergunta que o padre Eustáquio escreveu sozinho numa última página. É a pergunta que o médico legista não escreveu, mas que estava em cada linha hesitante do laudo. É a pergunta que a vizinha de 70 anos carregou pelos anos todos sem ter vocabulário para fazer. Existe alguma coisa nesse mundo que a gente ainda não sabe nomear? E se existe? E se sempre existiu? O que isso diz sobre tudo que a gente tem tanta certeza que sabe? Não precisa responder agora. Só não dorme pensando nisso. Eles não morreram acreditando que iam morrer. Morreram acreditando que iam renascer. E sabe o que é mais perturbador? Eles estavam completamente certos sobre uma coisa. Nunca mais voltaram. Vou te contar uma coisa que ninguém gosta de admitir em voz alta. 74 pessoas morreram entre outubro de 1994 e março de 1997, em 3 países diferentes, em incêndios coordenados com uma precisão que faria inveja a qualquer gerente de projeto corporativo, e nenhuma delas era louca. Deixa eu repetir. Nenhuma era louca. Havia médicos, advogados, um prefeito, uma jornalista, um policial, um arquiteto, pais que levaram os próprios filhos pela mão até o fogo, e havia, discretamente enterrados no meio dessa lista, pelo menos 3 brasileiros, cujos nomes as famílias preferiram engolir junto com a vergonha, porque no Brasil a gente não fala sobre certas coisas, a gente enterra literalmente, nesse caso. Bem-vindo à Ordem do Templo Solar. A história começa em 1984, na Suíça, que é exatamente o tipo de lugar onde você esperaria que uma seita sofisticada nascesse. Entre relógios caros, chocolate fino e a capacidade coletiva de fingir que tudo está em ordem enquanto o mundo desmorona por baixo do tapete. 2 homens fundaram a Ordem. O primeiro era Joseph de Mambro, francês, 60 anos, histórico de fraudes financeiras que seria suficiente para afastar qualquer pessoa sensata, mas de Mambro não procurava pessoas sensatas, ele procurava pessoas inteligentes com um buraco no peito, e esses, surpresa, existem em abundância em qualquer faixa de renda. O segundo era Luc Joret, médico homeopata belga, 42 anos, voz de tenor. Olhos que faziam você sentir que ele estava falando exclusivamente com você. Mesmo numa sala com 200 pessoas, era o tipo de homem que fazia você querer ser ouvido por ele, como aquele professor da faculdade que todo mundo queria impressionar sem entender bem por quê. Juntos, eles construíram algo que não era uma religião comum. Não tinha templo cafona, não tinha roupa esquisita obrigatória. Não tinha ninguém gritando na esquina, distribuindo panfleto amassado. Era elegante, era intelectual, era exatamente o que uma pessoa bem-sucedida e espiritualmente fazia. Queria encontrar numa conferência de negócios em Geneva. A doutrina era uma salada com ingredientes caros. Templários medievais, rosacrucianismo, budismo tibetano, física quântica citada de um jeito que faria qualquer físico real chorar no banheiro. E uma cosmologia própria que dizia basicamente o seguinte: a Terra vai acabar. Os escolhidos vão transitar para Sírius. E você, sim, você especificamente,
pode ser um desses escolhidos. Repara na estrutura, é cirúrgica. Primeiro eles identificam o vazio. Depois oferecem um propósito tão grande que faz o vazio parecer pequeno. Depois te convencem de que a única saída do vazio é através deles. É a mesma lógica de todo plano de assinatura que você assinou e nunca mais conseguiu cancelar, só que com fogos. O processo de recrutamento levava meses, às vezes anos. Havia níveis de iniciação. Cada nível revelava um pouco mais da doutrina. Cada nível exigia um comprometimento financeiro maior. Os membros mais avançados Contribuíam com valores que chegavam a centenas de milhares de francos suíços. De Mambro controlava as finanças com uma mão tão firme quanto a de um contador suíço. O que, considerando que estamos na Suíça, é dizer muito. Nenhum auditor externo jamais viu aquela contabilidade, que surpresa total e absoluta. Os brasileiros entraram pela porta dos fundos da história e saíram pela mesma. Um relatório parcial da Polícia Federal, obtido por um jornalista da Folha de São Paulo em 1998, provavelmente depois de muita insistência e café frio, mencionava pelo menos 3 nacionais entre as vítimas. Um deles era profissional liberal de São Paulo. Havia entrado em contato com a ordem através de um seminário de desenvolvimento humano em Geneva, 1990. O tipo de seminário que custa o salário de 3 meses e promete transformar sua liderança. Você conhece, provavelmente já recebeu o e-mail. Outro era do Rio Grande do Sul, empresário do setor agrícola, liquidou parte dos bens, viajou para a Suíça em 1993, não voltou. As famílias não quiseram os nomes divulgados, o Brasil não insistiu. E assim Eles desapareceram, presentes no número, ausentes no nome, como tantas outras coisas nesse país. A noite de 5 de outubro de 1994 começou com 2 incêndios simultâneos. Um no Quebec, um no cantão de Freiburg. Na Suíça, coordenados com uma sincronia que o sistema de entrega de pizza mais eficiente do mundo teria dificuldade de replicar. Quando os bombeiros chegaram, e chegaram rápido, diga-se, encontraram os corpos. 23 na Suíça, 5 no Canadá. Alguns haviam sido mortos a tiro antes do fogo. Outros estavam deitados em posição ritual, organizados, calmos, como se estivessem dormindo numa cama que eles próprios haviam arrumado. Em dezembro de 1995, mais 16 corpos, numa floresta em Vercors, França, em círculo, posição ritual, mesma assinatura. Em março de 1997, mais 5, Quebec de novo. 3 eram crianças. 74 pessoas, 3 países, 3 anos, uma organização. O que os investigadores encontraram nas propriedades revelou o argumento final de Mambro. Ele havia convencido os membros mais próximos de que o trânsito para Sírios precisava acontecer antes que forças externas destruíssem a ordem, governos, organizações rivais, a mídia. O fogo era o veículo de purificação. A morte física era apenas o primeiro capítulo de uma existência superior. Alguns foram assassinados, especialmente os que haviam demonstrado dúvida. Mambro Tratava a dúvida como uma gripe, inaceitável, contagiosa e melhor eliminada antes de se espalhar. Outros escolheram conscientemente e livremente. E aqui é onde a história deixa de ser sobre Mambro e começa a ser sobre todos nós. O psiquiatra forense que analisou os sobreviventes, porque havia sobreviventes, pessoas que saíram antes do fim, descreveu um mecanismo com uma clareza que dói. Quando
Quando uma pessoa entrega sua identidade a um sistema de crenças, a ameaça de perder esse sistema é sentida exatamente como a ameaça de deixar de existir. Sair da ordem não significava voltar para a vida anterior. Significava voltar pro vazio, para as 3 da manhã acordado sem saber porquê. Para o jantar caro com a família, onde ninguém fala nada que importa de verdade. E essa perspectiva, voltar para a mediocridade confortável e espiritualmente morta da vida normal, era mais assustadora do que o fogo. Pensa nisso da próxima vez que achar que só gente burra cai nesse tipo de coisa. De Mambro morreu de insuficiência renal em outubro de 1994, pouco antes dos incêndios. Com a saúde destruída e uma fortuna considerável que nunca foi totalmente rastreada, Jorete morreu em um dos incêndios, talvez por escolha, talvez não. Os laudos não fecharam esse ponto com a clareza que todo mundo esperava. O que fechou, sim, foram os arquivos de algumas famílias brasileiras que preferiram o silêncio, que preferiram não saber, que preferiram agir exatamente como o sistema ao redor da ordem agiu por anos, fingindo que se não perguntar, não existe. E o que fica? Depois que você termina de ouvir isso, é uma pergunta que de Mambro sabia fazer com uma precisão perturbadora. O que você faria se alguém finalmente respondesse aquela pergunta que você nunca conseguiu responder sozinho? Não responde não. Não agora. Só fica com ela. Ele saiu de casa numa manhã de segunda-feira com a mochila nas costas e nunca mais voltou. E o mais perturbador não é o que aconteceu com ele, é quanto tempo levou para alguém notar. Vou te contar sobre um tipo de desaparecimento que o Brasil conhece bem. Não um desaparecimento que vira manchete. Não um desaparecimento com foto na televisão e delegado dando entrevista e família chorando na frente das câmeras. O outro tipo. O tipo silencioso. O tipo que some sem fazer barulho porque a pessoa que sumiu também vivia sem fazer barulho. Evandro Ramos Caetano tinha 38 anos. Morava sozinho num quarto alugado em Goiânia, Goiás. Trabalhava como auxiliar de serviços gerais numa escola pública do bairro Setor Bueno. Pontual, quieto, educado. Que são exatamente as 3 palavras que as pessoas usam para descrever alguém quando não sabem mais nada sobre ele. Evandro não tinha filhos. Não tinha relacionamento fixo. Tinha uma irmã em Anápolis com quem falava por telefone uma vez por mês. Uma vez por mês. Não por falta de afeto, por falta de tempo, de dinheiro, de ônibus que fizesse o trajeto num horário razoável. Por todas as razões pequenas e concretas que fazem a vida de gente comum ser mais difícil do que precisa ser. Evandro não apareceu para trabalhar na segunda-feira de 14 de março de 2010. A escola esperou até quarta-feira antes de ligar para o contato de emergência que ele havia deixado na ficha de funcionário. Quarta-feira, 2 dias depois. Porque a escola tinha aulas para dar e formulários para preencher e a ausência de um auxiliar de serviços gerais não exatamente paralisava o funcionamento do estabelecimento. O contato de emergência era irmão, que não havia recebido ligação de Evandro no mês anterior, que havia achado estranho, mas havia pensado que ele estava ocupado, que havia pensado que ele ligaria quando pudesse. Ele não ligou. A irmã registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento na quinta-feira, 19 de março de 2010. 5 dias depois da última vez que alguém havia visto Evandro Ramos Caetano. A
Polícia Civil de Goiás recebeu o boletim, abriu um registro e fez o que a Polícia Civil brasileira faz com a maioria dos registros de desaparecimento de adultos do sexo masculino sem histórico criminal e sem família influente. Arquivou, com a justificativa técnica de que adultos têm o direito de desaparecer voluntariamente, que é uma justificativa correta do ponto de vista jurídico e absolutamente conveniente do ponto de vista de uma delegacia com 200 casos abertos e 4 investigadores. A irmã de Evandro, Rosângela Ramos, 42 anos, professora primária em Anápolis, não aceitou o arquivamento. Não com recursos jurídicos, não com advogado, não com conexão política, com insistência, com aquele tipo de teimosia que pessoas comuns desenvolvem quando o sistema fecha a porta na cara delas e elas não têm nada além de continuar batendo. Rosângela foi pessoalmente ao quarto alugado de Evandro. A proprietária havia mantido o quarto fechado esperando o aluguel atrasado. Quando Rosângela entrou, encontrou tudo no lugar. Roupas no armário, documentos na gaveta, carteira com dinheiro em cima da cômoda, carteira com dinheiro em cima da cômoda. Ninguém que decide desaparecer voluntariamente deixa a carteira para trás. Ninguém. Rosângela voltou à delegacia com essa informação. Fui ignorada. Voltou de novo. Fui ignorada de novo. Procurou o Ministério Público. Procurou uma ONG de direitos humanos de Goiânia. Procurou um vereador do bairro onde Evandro morava, que havia feito campanha com o slogan de segurança pública. Foi através da ONG que o caso chegou até uma investigadora social chamada Débora Meirelles, que trabalhava voluntariamente mapeando desaparecimentos não investigados em Goiás. Débora tinha um método simples. Ela fazia as perguntas que a polícia não havia feito. A primeira pergunta que Débora fez foi para os vizinhos do quarto alugado. O que eles haviam visto ou ouvido no fim de semana anterior ao desaparecimento. Uma vizinha de quarto, uma mulher de 63 anos que morava na pensão há 7 anos e que havia falado com Evandro praticamente todos os dias nesse período, descreveu algo que não havia contado à polícia, porque a polícia não havia perguntado. Na noite de domingo, 13 de março, véspera do desaparecimento, ela havia ouvido vozes no corredor. A voz de Evandro e outra voz, que ela não reconhecia. Masculina baixa com sotaque que ela descreveu como não sendo de Goiás, que falava com Evandro com uma familiaridade que ela havia achado estranha, porque Evandro não recebia visitas. Nunca. Em 7 anos de pensão. Nunca havia recebido uma visita. Naquela noite recebeu. Débora Meirelles passou 4 meses investigando por conta própria, mapeou as câmeras de segurança do bairro, das que funcionavam, que eram poucas, e identificou Evandro saindo da pensão na manhã de segunda-feira. Às 6h42 da manhã, com a mochila com uniforme de trabalho na direção do ponto de ônibus. Aparecendo numa segunda câmera no ponto de ônibus às 6h51. Então desaparecendo. Não dramaticamente, não com luta, não com nenhum sinal externo de que algo estava errado. Simplesmente saindo do campo de visão da câmera e não aparecendo em nenhuma câmera depois. Nenhuma. Em nenhum ponto da rota entre a pensão e a escola. O caso foi reaberto em 2012, depois que Débora entregou o relatório ao Ministério Público, 2 anos depois do desaparecimento. Com todas as evidências que uma investigadora voluntária, sem salário e sem estrutura, conseguiu reunir em 4 meses, que a polícia não havia reunido em 2 anos. A investigação oficial durou 8 meses. Foi arquivada novamente em 2013. Por falta de provas suficientes para identificar o que havia acontecido.
Evandro Ramos Caetano nunca foi encontrado, vivo ou morto. A voz que a vizinha ouviu naquela noite de domingo nunca foi identificada. O dono daquela voz nunca foi localizado. A carteira com dinheiro ainda está na gaveta de Rosângela em Anápolis. E o que fica depois de tudo isso não é a pergunta sobre o que aconteceu com Evandro. Essa pergunta tem uma resposta, que alguém sabe. O que fica é outra coisa. É o número. O Brasil registra mais de 82 mil desaparecimentos por ano. 82 mil. A maioria são pessoas como Evandro, sem manchete, sem câmera, sem delegado dando entrevista. Pessoas que somem e que o Brasil aprende a viver sem, com uma facilidade que deveria envergonhar todo mundo muito mais do que envergonha. Ela não tinha medo do escuro. O escuro é que tinha medo dela, e quando ela morreu, o escuro voltou. Tem coisas no Nordeste brasileiro que a ciência ainda não aprendeu a arquivar direito. Não porque a ciência seja burra, mas porque algumas coisas no Nordeste são mais velhas do que qualquer método que a ciência inventou para explicar o mundo. Mais velhas do que o português que a gente fala. Mais velhas do que o nome que colocaram nessa terra. Mais velhas do que qualquer documento que qualquer cartório jamais registrou. Dona Teresa era uma dessas coisas. O Crato fica no sul do Ceará, na beira do Araripe, terra de Padre Cícero, de cangaceiro, de gente que aprendeu cedo que Deus e o diabo moram mais perto um do outro do que qualquer teólogo estaria disposto a admitir num domingo de manhã. Num domingo de manhã, com a gravata bem passada na primeira fila da missa. Maria Teresa da Conceição nasceu em 1911, filha de pai índio, mãe negra. 2 mundos que o Brasil oficial passou séculos tentando apagar. 2 mundos que em Dona Teresa não só sobreviveram, floresceram. Com uma intensidade que deixava as pessoas ao redor dela com aquela sensação estranha de estar perto de algo maior do que qualquer nome que você pudesse dar. Ela nunca foi à escola. Não sabia ler. Não sabia escrever. Sabia outras coisas. A família de Lucas Henrique Vasconcelos, pesquisador de etnobotânica da Universidade Regional do Cariri, guarda até hoje um caderno manuscrito do avô. O avô era médico formado no Recife em 1942. Homem de ciência, orgulho de homem de ciência, do tipo que atravessa a rua quando vê curandeira do outro lado. O caderno registra uma visita que ele fez a Dona Teresa em 1957. Foi levado por um colega a contragosto para avaliar um caso dado como terminal. Um menino de 7 anos com meningite bacteriana, que os antibióticos disponíveis na época não haviam conseguido controlar. O médico descreveu a chegada ao terreiro com a linguagem contida de quem está tentando muito não demonstrar o que está sentindo. Descreveu o ambiente, descreveu as ervas, descreveu o cheiro. E aqui, ele usou uma expressão que o neto Lucas sublinha em vermelho toda vez que mostra o caderno para alguém. O médico escreveu que o lugar cheirava... como ar depois de uma tempestade elétrica. Limpo demais, carregado demais. Dona Teresa passou 3 horas com o menino. O médico ficou do lado de fora, sem ser convidado a entrar, sem ousar pedir para entrar. Na manhã seguinte, o menino estava sentado, comendo com febre zerada. O médico escreveu no caderno, com uma letra diferente das páginas anteriores, mais pressionada, como alguém que está segurando alguma coisa enquanto escreve. Uma única linha de conclusão. Não sei o que ela fez, sei o que eu vi. Mas Dona Teresa não era só cura.
Esse é o detalhe que a maioria dos relatos sobre curandeiras do Nordeste prefere suavizar. Porque curandeira é bonito, curandeira é folclore, curandeira é patrimônio material e calendário cultural. Reportagem simpática no fim de semana com foto de velhinha sorridente segurando ervas. O que Dona Teresa fazia às vezes não era bonito, era necessário, que é uma coisa completamente diferente. Os moradores mais velhos do Crato descrevem pelo menos 3 ocasiões em que Dona Teresa foi chamada não para curar alguém, mas para enfrentar algo. A primeira foi em 1948. Uma família do sítio Bom Jesus Pai, 4 filhos. A filha mais velha, 16 anos, havia começado a apresentar comportamentos que o padre havia tentado tratar com oração por 2 semanas, sem resultado, que o médico havia tentado tratar com sedativos. Sem resultado, o pai foi até Dona Teresa a pé 11 quilômetros às 3 da madrugada, porque de dia ele tinha vergonha. Ela chegou ao sítio na manhã seguinte, entrou sozinha no quarto da menina, pediu que todos ficassem do lado de fora, fechou a porta. O que as pessoas do lado de fora ouviram naquele quarto tem uma consistência perturbadora. 3 elementos, sempre os mesmos em todos os depoimentos. Primeiro, a voz de Dona Teresa, que não soava como a voz de Dona Teresa, mais grave, mais antiga, como alguém falando de um lugar muito fundo de si mesma, ou de um lugar muito fundo de alguma outra coisa. Segundo, outra voz que não era da menina, que ninguém na família havia ouvido antes, que o pai descreveu décadas depois como som de algo que aprendeu a imitar a voz humana, mas ainda não havia aprendido completamente. Próximo demais, errado demais. Terceiro, um momento de silêncio absoluto. 2 minutos em que não havia vento, não havia pássaro, não havia nenhum som de nenhuma natureza. Como se o mundo tivesse prendido a respiração. Então a porta abriu. Dona Teresa saiu com o vestido rasgado no ombro esquerdo, com um corte no antebraço que ninguém soube explicar de onde havia vindo. Com os olhos de quem acabou de voltar de um lugar distante e está ainda ajustando o foco no mundo de cá. A menina estava sentada na cama, calma, perguntando se tinha comida. Dona Teresa não falou sobre o que havia acontecido dentro do quarto, nunca com ninguém, em nenhum momento dos 43 anos que ainda viveu depois daquele dia. A segunda ocasião foi em 1962, num armazém abandonado na beira da estrada entre o Crato e Juazeiro, onde 3 homens haviam sido encontrados na manhã de uma segunda-feira, vivos sem ferimentos físicos identificáveis, sem conseguir falar, sem conseguir olhar para ninguém, com os olhos fixos num ponto no teto que não tinha nada. Ficaram assim por 4 dias. No 5º dia, Dona Teresa foi chamada, passou uma tarde no armazém sozinha com os 3 homens. No 6º dia, os 3 estavam falando, trabalhando, vivendo. Nenhum deles jamais descreveu o que havia acontecido naquele armazém. Não por recusa, por impossibilidade. Quando perguntados, diziam apenas que não havia nada para contar, que não havia memória daqueles dias. Como se os dias simplesmente não tivessem existido para eles. Como se alguém tivesse apagado. A terceira ocasião foi a que chegou mais perto de Dona Teresa. 1974, ela tinha 63 anos, ainda forte, ainda presente. Ainda com aquele olho que as pessoas descreviam como o olho de alguém que está vendo 2 coisas ao mesmo tempo. O que está na frente e o que está atrás do que está na frente. Algo foi até o terreiro dela. Não foi chamado, não foi invocado, foi... Os vizinhos descreveram 3 noites consecutivas de sons no terreiro depois da meia-noite. Não sons de animal, não sons de vento.
sons que os vizinhos descreveram como som de algo muito grande se movendo num espaço muito pequeno, com uma paciência que era mais assustadora do que qualquer urgência. Na terceira noite, Dona Teresa acendeu todas as velas do terreiro. Ficou do lado de fora, em pé no centro do terreiro, das 11 da noite até o amanhecer. Sem sentar, sem dormir, sem entrar. Quando o sol nasceu, ela entrou no terreiro, ficou lá dentro por uma hora. Saiu, varreu a entrada com um galho de arruda, fez um café. E nunca mais mencionou aquelas 3 noites. Os sons não voltaram. Dona Teresa morreu em 1994, 83 anos, no próprio terreiro, deitada na rede, com os olhos abertos. Não como morte, com os olhos abertos, como alguém que estava olhando para algo específico enquanto ia embora, com atenção, com reconhecimento, como alguém que estava sendo buscado por algo que conhecia há muito tempo. A neta conta que na noite da morte de Dona Teresa, todas as velas do terreiro acenderam sozinhas. Ela não estava no terreiro, estava na casa ao lado, viu a luz pela janela, foi verificar. As velas estavam acesas todas, sem ninguém, sem fósforo, sem isqueiro à vista. Ficaram acesas até o amanhecer. E então apagaram. Todas ao mesmo tempo. Como se alguém tivesse soprado. O terreiro existe até hoje. A neta recebe pessoas não para os mesmos fins que Dona Teresa recebia. Ela mesma diz isso com uma honestidade que impressiona. O que ela tinha não se herda, se recebe. E eu não recebi. Mas há uma coisa que a neta descreve que acontece desde que Dona Teresa morreu, que ela nunca soube explicar e parou de tentar. Às vezes sem aviso, sem motivo aparente, sem vento, sem explicação física de nenhuma natureza. Uma das velas do terreiro acende sozinha, fica acesa por um tempo e apaga. Como se alguém estivesse avisando que ainda está por perto. Ou como se alguém estivesse avisando que o que Dona Teresa mantinha afastado por décadas ainda está por perto também. E que a diferença entre as duas coisas era ela. Ninguém conseguia explicar por que os moradores saíam. Até que alguém resolveu perguntar o que ficava dentro. São Paulo tem muitos segredos. Tem segredo enfiado debaixo de viaduto, segredo empoeirado em arquivo de cartório, segredo que a prefeitura prefere não discutir em ano eleitoral. E tem a Vila Itororó, que é um tipo diferente de segredo, o tipo que fica esperando. A Vila Itororó fica no bairro da Bela Vista, São Paulo, capital. Foi construída entre 1919 e 1942 por um único homem. Francisco de Castro, imigrante português, pedreiro autodidata, que passou mais de 20 anos construindo um complexo de casarões interligados por escadarias, fontes, passagens secretas, relevos na parede que ele mesmo esculpiu com as próprias mãos. Sozinho. Sem planta, sem projeto, sem arquiteto, construindo o que a cabeça mandava dia após dia por décadas. O tipo de projeto que hoje um vizinho processaria na justiça em 48 horas.
Francisco morreu em 1948 sem terminar. A vila ficou para a família foi embora, o imóvel virou cortiço, dezenas de famílias moraram lá por décadas em condições que a prefeitura preferia não inspecionar com muita frequência. E os relatos começaram. Não de uma família, não de uma pessoa perturbada com histórico de ver coisas, de dezenas de moradores ao longo de décadas com uma consistência que é exatamente o tipo de coisa que faz pesquisadores desconfortáveis, porque consistência é difícil de ignorar. É fácil ignorar um louco. É muito mais difícil ignorar 40 pessoas que nunca se conheceram descrevendo a mesma coisa. O primeiro elemento consistente era o som. Passos em corredores vazios em horários em que ninguém estava acordado. Não o som de estrutura se acomodando, que arquitetos usam para explicar qualquer barulho inexplicável com a autoridade de quem sabe o que está dizendo. Passos regulares, pesados, com direção, que paravam sempre no mesmo ponto de cada corredor. E então, silêncio. Uma moradora chamada Conceição Ferreira, que viveu na vila por 11 anos entre 1973 e 1984, descreveu em entrevista a um pesquisador de arquitetura da USP em 2006 algo que aconteceu na sua primeira semana no imóvel. Ela acordou às 3 da manhã com a sensação de que alguém estava olhando para ela. Não um barulho, não um movimento, uma sensação. O tipo de sensação que o corpo reconhece antes que o cérebro tenha tempo de processar. Ela abriu os olhos. A janela do quarto estava aberta. Do lado de fora da janela, no corredor externo que dava para o pátio interno da vila, havia uma figura. Alta, imóvel, sem feições distinguíveis na escuridão. Uma postura que Conceição descreveu como a postura de alguém que está esperando, não espreitando, não ameaçando, esperando. Como quem tem todo o tempo do mundo. Ela fechou os olhos, ficou imóvel, esperou o amanhecer. Na manhã seguinte, o corredor estava vazio, como sempre havia estado, como se nada tivesse acontecido. Conceição ficou mais de 10 anos e 10 meses na vila depois daquela noite. Quando o pesquisador perguntou por que ela não foi embora, ela ficou em silêncio por um momento. Então disse que havia tentado. 2 vezes havia arrumado as malas. 2 vezes havia combinado para onde iria. Nas 2 vezes algo havia impedido. Não algo dramático, não algo sobrenatural explícito. Apenas circunstâncias que se acumulavam, que se reorganizavam, que faziam a saída impossível, sem que ela conseguisse apontar um motivo concreto. Como se a casa não quisesse que ela fosse. O segundo elemento consistente nos relatos era o pátio central. Uma área aberta no miolo da vila, com uma fonte que Francisco havia construído com suas próprias mãos, com azulejos portugueses, com uma escultura de pedra no centro que ninguém sabia exatamente o que representava. Francisco não deixou explicação. Francisco nunca explicou nada do que construiu. Que é exatamente o tipo de coisa que um homem faz quando sabe que ninguém entenderia de qualquer jeito. Moradores descreviam o pátio à noite como um lugar que parecia menor do que era durante o dia. Não metaforicamente. Fisicamente menor.
como se as paredes ao redor houvessem se aproximado durante a escuridão e voltado para o lugar ao amanhecer. Um engenheiro que visitou a vila em 2003 para um laudo de conservação mencionou no relatório, numa nota de rodapé que claramente não sabia como incluir no corpo principal do documento, que as medições do pátio central apresentavam uma discrepância de aproximadamente 2 metros entre a medição realizada às 9 da manhã e a medição realizada às 10 da noite do mesmo dia. 2 medições, mesmo equipamento, mesmo profissional, mesmo dia. 2 metros de diferença. A nota de rodapé atribuiu a discrepância a erro de equipamento. O engenheiro não voltou para uma 3ª medição. A Prefeitura de São Paulo desapropriou a vila em 2002. Removeu os moradores e iniciou um processo de restauração que durou anos, gastou uma quantidade considerável de dinheiro público transformando o imóvel num espaço cultural. Porque a solução para uma casa com décadas de relatos perturbadores é obviamente transformá-la em espaço para exposições de arte contemporânea e eventos corporativos. A vila hoje recebe visitantes, tem programação cultural, tem café. Tem aquela atmosfera de patrimônio histórico restaurado que faz as pessoas tirarem foto e usarem filtro vintage. Mas os funcionários que trabalham no local depois das 18 horas ainda descrevem o pátio central com uma hesitação específica. Não de medo exatamente, de atenção. Como quem aprendeu que aquele espaço específico merece ser observado com um cuidado diferente dos outros espaços, sem conseguir explicar exatamente por quê. Francisco de Castro construiu a Vila Itororó sozinho por mais de 20 anos. Sem projeto, sem planta, sem explicar para ninguém o que estava construindo. Há quem diga que ele seguia visões. Há quem diga que construiu o que sonhava. Há quem prefira não dizer nada e atravessar o pátio central rápido quando o sol está baixo. Francisco está enterrado no cemitério de São Paulo. O endereço é público, o túmulo existe. Mas a vila que ele construiu ainda respira. E o que fica depois de tudo isso não é a pergunta sobre se a casa é assombrada. Essa pergunta cada um responde com o que tem coragem de responder. O que fica é a imagem de Conceição arrumando a mala 2 vezes. E a circunstância se reorganizando, silenciosamente, pacientemente. Como quem tem todo o tempo do mundo. Era o ano de 1986. Numa fazenda de 42 alqueires no interior de Goiás, a 63 quilômetros de Anápolis. O lugar não tinha nome no mapa. Os moradores de cidades vizinhas chamavam de a comunidade lá do morro. Um conjunto de casas simples de adobe, uma horta, um galpão grande no centro e uma figura que todos obedeciam sem questionar. Seu nome era Valdemar Coutinho, tinha 51 anos, voz grave, olhos claros e uma habilidade que nenhuma faculdade ensina. Ele sabia exatamente o que cada pessoa precisava ouvir para acreditar nele. Valdemar não se apresentava como profeta. Esse era o detalhe que confundia quem tentava entendê-lo de fora. Ele dizia que era apenas um homem que havia enxergado o que os outros ainda não conseguiam ver.
Sem túnica, sem ritual elaborado, sem promessa de milagre, só conversa. Conversa durante horas, dias, semanas, paciente, metódico, cirúrgico. Os primeiros a chegar foram 7. Um casal de Brasília que havia perdido um filho recém-nascido e não encontrava resposta em lugar nenhum. Uma mulher de 43 anos de Goiânia que havia saído de um casamento de 20 anos com nada além de uma mala. 2 irmãos de Anápolis que venderam um terreno herdado do pai e chegaram com dinheiro em espécie. Uma professora aposentada de 72 anos que disse no depoimento de 1989 que nunca na vida havia se sentido tão ouvida por alguém. Em 3 anos, a comunidade tinha 84 pessoas. O mecanismo que Valdemar usava foi descrito em detalhe pelo psicólogo Ronaldo Figueiredo, da Universidade Federal de Goiás, que acompanhou os casos de 18 ex-membros entre 1989 e 1992. Seu relatório, intitulado Estruturas de Controle em Comunidades Fechadas do Centro-Oeste Brasileiro, circulou por anos apenas no meio acadêmico antes de ser citado no especial da revista Isto, em 1995. O processo tinha 4 fases. A primeira era o que Figueiredo chamou de espelhamento prolongado. Valdemar ouvia cada pessoa por hora sem interromper. Repetia de volta o que elas diziam com palavras ligeiramente diferentes e criava a sensação de que havia sido compreendido por alguém pela primeira vez. A segunda fase era o isolamento gradual. Não brusco, nunca brusco, mas lento. Visitas à família que ficavam mais raras, telefonemas que iam sendo postergados, laços externos que iam afrouxando naturalmente ou pelo menos pareciam naturais. A terceira fase era a redefinição de identidade. Cada membro recebia um papel dentro da comunidade que lhe dava um senso de propósito que o mundo lá fora nunca havia oferecido. A professora aposentada virou responsável pela educação das crianças. O casal que havia perdido o filho cuidava de todas as crianças da comunidade como se fossem suas. A mulher que saiu do casamento virou a administradora financeira. A quarta fase, Figueiredo chamou simplesmente de dependência consolidada. Quando a pessoa já não conseguia imaginar uma vida fora dali, porque toda a sua identidade havia sido reconstruída dentro. Ninguém havia sido ameaçado, ninguém havia sido preso. As cercas da fazenda não tinham cadeado. A história chegou ao conhecimento público em outubro de 1989, quando uma mulher chamada Neuza Borges, 38 anos, conseguiu sair da comunidade depois de 2 anos e 7 meses. Ela caminhou 6 quilômetros até a estrada, parou um caminhão, chegou a Anápolis e foi direto à delegacia. Ficou 2 horas na frente do delegado sem conseguir articular o que havia acontecido com ela. Não porque estivesse traumatizada demais para falar, mas porque não tinha certeza se havia acontecido alguma coisa de errado. Essa foi a primeira coisa que disse quando finalmente começou a falar. Eu não sei se fui vítima de alguma coisa. A investigação durou 11 meses. Valdemar foi indiciado por estelionato, curandeirismo e apropriação indébita. Os 2 irmãos que chegaram com o dinheiro do terreno nunca viram um centavo de volta. Não havia legislação específica para o que ele havia feito com a mente das pessoas, ainda não há. Ele cumpriu 2 anos e 4 meses de prisão, saiu em 1992. Em 1996, uma reportagem do jornal O Popular de Goiás o encontrou numa cidade pequena no interior do Maranhão. Não quis dar entrevista.
O vizinho que foi abordado pelo repórter disse apenas que ele era um homem muito tranquilo, muito educado, sempre disposto a conversar. Dos 84 membros da comunidade Nova Aurora, 41 voltaram para suas vidas anteriores com acompanhamento psicológico. 18 nunca foram localizados pelas famílias. 25 optaram por permanecer na fazenda mesmo depois da prisão de Valdemar, reorganizando a comunidade de forma horizontal. Pelo menos foi o que disseram quando a polícia voltou para verificar em 1991. A professora aposentada de 72 anos estava entre eles. E o que fica depois que você termina de ouvir isso é uma pergunta que não tem resposta confortável. O que nos torna vulneráveis a um Valdemar? A resposta honesta é que não é fraqueza, não é ingenuidade, não é falta de inteligência. É necessidade humana. A necessidade de ser ouvido, de pertencer, de ter um propósito. Enquanto essa necessidade existir sem ser atendida pelo mundo lá fora, sempre haverá alguém com paciência suficiente para explorá-la.